Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é o Everton, o homem que fala da manutenção hidráulica e pneumática. Queria começar agradecendo você que nos acompanha aqui nesse canal, acompanha as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, já venho acompanhando há um bom tempo, eu venho respondendo aqui alguns comentários e eu percebo que algumas pessoas vêm acompanhando aí já desde os primeiros vídeos e isso é uma satisfação muito grande, porque é o que me motiva a estar aqui compartilhando esses conteúdos com você. Para você que está chegando agora, pela primeira vez, está assistindo o primeiro vídeo aqui do canal, esse canal ele é dedicado a manutenção, projeto, né? Mas como se você for percebendo o histórico dos vídeos, eu venho tratando aqui com mais frequência sobre manutenções, componentes, dicas, principalmente dicas, que é um conteúdo que você acaba não encontrando nas redes, né? No YouTube aí você vai encontrar alguns vídeos sobre hidráulica, mas você vai encontrar alguns vídeos sobre hidráulica básica, você não vai encontrar recomendações, dicas, relatos de experiência, verdadeiros atalhos para que você possa passar, superar através dos erros de outras pessoas, né? Como por exemplo o meu, né, também, né? Então, gente, é para isso que serve o canal, tá? Gostaria de convidar você, então, que está chegando pela primeira vez aqui no canal, para acompanhar lá o meu primeiro vídeo, tá? Vai aqui no YouTube em vídeos, acompanhe o primeiro vídeo onde eu falo um pouco sobre mim, né? Sobre a minha história, para que você possa entender o que eu estou fazendo aqui, né? Quem sou eu? E na sequência, para que você continue acompanhando os vídeos que eu preparei aí com muito cuidado, né? Para compartilhar realmente os conteúdos aí com você, né? A gente está aqui para trocar experiências, trocar informações, e a forma que eu tenho de fazer isso é através dos vídeos. Da mesma forma, então eu peço que você comente aqui nos vídeos sobre o que você acha, né? Sobre cada vídeo. E a forma que você tem de contribuir comigo, então, é compartilhando através de colegas. Principalmente nas redes sociais, né, que é onde leva esses conteúdos a mais pessoas. Facebook, Instagram, LinkedIn, né? Então as redes sociais estão aí e é uma forma que você tem de me ajudar a contribuir com o canal, fazer com que ele cresça cada vez mais. Nós estamos aí próximo de 1000 inscritos no canal, né? E, então isso fico muito feliz porque eu sei que se tem essa quantidade de pessoas aqui inscritas, é porque realmente essas pessoas estão aqui porque elas querem obter algo a mais, né? Elas querem obter esse conteúdo porque é um conteúdo técnico, né? É um conteúdo específico. Então eu fico feliz em saber que eu posso estar contribuindo e ajudando colegas de profissões de alguma forma. Certo, pessoal? Hoje, então, eu vim trazer um conteúdo um pouco diferente, mas não menos importante, na realidade muito importante, tá? Porque você deve ter observado, eu venho falando aqui sobre componentes hidráulicos, né? Sobre bombas, sobre válvulas, sobre componentes pneumáticos, né? Também sobre cilindros, válvulas, preparação de ar, economia de custos com vazamentos, da mesma forma em sistemas hidráulicos, né? Gerenciamento de contaminação, venho falando um pouco sobre indústria 4.0 e eficiência energética. Então, esse era o ponto que eu queria trazer para você hoje, eficiência energética. Você já deve ter ouvido falar nesse termo, você vivencia esse termo no dia a dia. Então, eu venho falar hoje um pouquinho, dar algumas dicas, tá? Algumas recomendações de um componente que faz parte do sistema hidráulico, que é um dos principais e que trata diretamente de eficiência energética, tá? Que são os acionamentos dos sistemas hidráulicos, né?
acionamentos em sistemas hidráulicos, os mais comuns, motores, tá, pessoal? Na hidráulica, bem como em tudo na realidade, né, quando a gente trata de energia, a gente não cria, a gente está sempre transformando, né, a energia, a gente está sempre transformando. No caso da hidráulica, existe uma transformação de energia, seja energia elétrica em energia mecânica e posterior energia hidráulica, ou seja, através de a energia a combustão, né, para mecânica e hidráulica, tá? Então, seja através de motores a combustão, né, motores diesel, enfim, seja através de motores elétricos, sempre há a transformação de energia. E aonde que eu quero chegar? Qual é o ponto que eu quero chegar com isso? Os cuidados que a gente tem que ter nestes acionamentos. O vídeo de hoje, especificamente, eu vou tratar um pouco mais de motores elétricos, tá? Posterior, eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre os cuidados em relação aos motores de combustão, tá? Aí falando mais de dimensionamento, bombas, como funcionam, né? Aí esse conteúdo seria mais dedicado ao conjunto em si, o que se prejudica em relação, o que pode prejudicar em relação a bombas, enfim. Mas hoje aqui, os motores elétricos são motores mais definidos, vamos dizer assim. Não sei se esse seria o termo correto, tá? Então, não tem como eu prejudicar tanto a bomba com o motor elétrico, mas a questão aqui está ligada ao custo da energia, né? A eficiência energética. A gente consegue trabalhar muito melhor a eficiência energética com motores elétricos, tá? A gente consegue ter recursos para trabalhar a eficiência energética. Qual a necessidade de eu usar o motor elétrico, então, em uma bomba hidráulica? Que transformação é essa? Pessoal, um sistema hidráulico, como todos sabem, ele precisa de fluido, né? Ele precisa de deslocamento de fluido. E através dos componentes de direcionamento e acionamento, acaba se gerando as pressões no sistema e, consequentemente, a força. Tá? Então, a função de deslocamento do fluido é dada através de uma bomba hidráulica, basicamente. A bomba hidráulica a gente tem de alguns tipos: bombas de deslocamento fixo, que são bombas de engrenagem, por exemplo, de palheta, bombas de deslocamento variável, bombas de palheta, bombas de pistão, né? E aí nós temos os controles, né? Controles de compensação de pressão, controles de load sense, né? Controles proporcional. Todo esse conteúdo onde fala sobre bomba, tá, pessoal? Eu tenho vídeos já passados, vídeos anteriores. Convido você que conhece pouco ou razoavelmente conteúdo, ou tem conhecimento regular sobre bomba, a voltar a alguns vídeos e acompanhar os meus vídeos sobre bombas, tá? Então lá eu falo sobre o que é uma bomba de deslocamento fixo, variável, o que são os controles. Tem outros vídeos onde eu falo, conteúdos onde eu falo sobre circuito aberto e fechado. Isso vai lhe dar uma boa noção do que a gente está tratando aqui hoje. Por que eu entrei em bombas? Porque as bombas têm a opção de fazer a variação de vazão, né? Um controle de variação de vazão. E isso influencia diretamente nos motores elétricos. Porque se eu tenho uma variação de vazão e de pressão, eu vou ter consumo, uma demanda maior ou menor do motor elétrico, certo, pessoal? Então eu posso ter essa variação da demanda do motor elétrico através do meu sistema hidráulico, né, através de controles em bombas ou controles proporcionais de válvula, ou então eu posso ter esta demanda, essa variação, aliás, não essa demanda, mas essa variação e esse controle através dos motores elétricos. Então hoje os motores elétricos eles estão muito além de acionamentos, simplesmente de fazer a bomba rotacionar. Eles hoje, acoplados aos seus acionamentos, então é possível também fazer parte do controle de um sistema hidráulico, tá? Então, pessoal, uma bomba, como eu comentei, ela precisa de rotação, tá? Para deslocar o fluxo, e isso, logicamente, que demanda de um torque na ponta do eixo, tá? Então, basicamente, quando a bomba ela gira a vazio, ela vai ter um torque X, quando ela vai girar com carga, ela vai ter um torque X vezes alguma coisa, né? Então,
que é a demanda do sistema hidráulico, tá? Então esse torque é o que vai nos servir de pré-requisitos para que a gente possa especificar o motor elétrico, certo? Então eu sei que isso é um conteúdo talvez mais voltado para projeto, mas eu vou chegar no ponto onde está ligado à manutenção, onde você da manutenção tem que estar atento. É importante com que eu faça essa introdução para que você possa entender o que eu vou falar. É importante ter a teoria para que a gente possa chegar na prática, certo, pessoal? Tudo é assim. Então, o torque, tá? O controle de torque na ponta do eixo da bomba é o que vai me fazer especificar o motor elétrico, certo? Então, o torque na ponta do eixo da bomba, ele está relacionado ao tamanho da bomba, né, a capacidade de vazão que a minha bomba tem e a pressão de trabalho do sistema. E aí eu vou ter um torque X, seja lá. Esse torque geralmente ele é dado em newton-metro, tá, em quilograma-força-metro, ou em decanewton-metro. Então algumas unidades são utilizadas para isso. Tá? Não vou entrar especificamente aqui em valores, né, para que não é o objetivo de hoje. Mas é importante que você saiba então que de acordo com o torque da ponta do eixo da bomba é especificado um motor elétrico, certo? Pessoal, o motor elétrico então, já vamos entrar no ponto X da eficiência energética aqui, né, da dica, né, do nosso recomendação. O motor elétrico então, ele tem lá a sua tabela de especificações, né? Ele tem as suas informações técnicas e lá existe então o conjugado nominal, que é o torque que ele suporta, o torque de acionamento. Então você vai fazer o que? Você vai ter este casamento do conjugado nominal do torque do motor com o torque da bomba. Logicamente que o motor tem que ter uma capacidade muito maior do que a demanda da bomba hidráulica. Pessoal, aí é que nós temos então um grande problema nos sistemas hidráulicos, tá? E aí é que entra a nossa dica. Geralmente, pessoal, os motores eles são calculados para que atendam à demanda do sistema hidráulico e considerando, lógico, a eficiência de deslocamento volumétrico da bomba, a eficiência mecânica. E ele é especificado de uma forma mais próximo possível, né? Não é feito um superdimensionamento, ele é feito para atender a demanda do sistema hidráulico. O que ocorre, pessoal, é que muitas vezes não é levado em consideração essas tais eficiências que eu comentei aqui, né? Que é uma eficiência de uma bomba hidráulica, tá? Uma bomba hidráulica, pessoal, não tem eficiência de 100%, tá? Ela não tem. Uma bomba hidráulica de pistões, por exemplo, ela tem uma eficiência média de 95%, tá? Uma bomba de engrenagem, por exemplo, que é a mais comum utilizada em sistemas hidráulicos, ela tem uma eficiência média de 90%. Essa eficiência pode variar para mais ou para menos. E aí é que está o ponto X da questão. O dimensionamento do motor elétrico. O que acontece é que muitas vezes, quando é feita uma máquina, existe, além da parte técnica, a parte comercial, tá, pessoal? De quem está vendendo um produto para você, está vendendo uma máquina para você, está vendendo um sistema hidráulico, o que seja. Existe a parte comercial. E essa parte comercial bate forte, pessoal. Como eu disse para você, é preciso fazer a especificação do motor elétrico para atender a demanda da bomba. Só que muitas vezes as pessoas, enfim, quem está projetando, vamos lá, né? A empresa, quem seja, né? O projetista, o engenheiro que está fazendo, acaba especificando, pessoal, não levando em consideração alguns critérios como a eficiência do produto, da bomba, enfim, e outras características. E isso faz com que o motor ele fique subdimensionado. De tal forma, pessoal, que quando o sistema hidráulico ele atinge o seu pico de pressão, quando ele atinge sua necessidade, sua pressão de trabalho, acaba consumindo uma corrente do motor elétrico maior do que a corrente nominal, tá? Para que você possa entender aqui,
sei que tem alguns eletricistas, engenheiros acompanhando aqui que conhecem bastante de motor elétrico, muito mais do que eu. Então, vamos saber explicar até melhor. Se você quiser deixar comentários aqui, fique à vontade, pessoal, tá? No YouTube, nas redes sociais, fique à vontade, deixe seu comentário. Mas o que acontece é que os motores elétricos, eles têm lá na sua especificação técnica, tá, uma corrente nominal. E essa corrente nominal seria a máxima corrente a ser utilizada, né, a qual o motor poderia ser demandado para trabalho, né? É possível de um motor trabalhar acima da corrente nominal? Ele tem capacidade para isso? Sim, pessoal, tem capacidade para isso. Motor elétrico, tá? Geralmente ele tem aí um fator de serviço, que é uma segurança, da mesma forma que a bomba deve ser levado em consideração a eficiência energética da bomba. O motor elétrico tem um fator de segurança, que é um fator de serviço geralmente de 1.15, tá? Esse fator de serviço é considerado já na construção do motor elétrico, mas quando se faz um dimensionamento de um sistema, seja para sistema hidráulico, seja para acionamento de um compressor de ar, seja para um motorredutor, seja o fator de serviço é um fator de segurança, tá? Não se deve utilizar o fator de serviço para considerar para atender a demanda do sistema hidráulico, né? É uma segurança. Acontece que alguns equipamentos por aí, muito mais, tá? Agora eu vou voltar para sistema hidráulico, né? Muito mais do que gostaríamos de ver, tá? Chega a ser espantoso a quantidade de equipamentos que tem. Quando um sistema hidráulico quando o sistema consome ao máximo, né? Quando ele chega na máxima vazão e pressão, tá? A corrente ultrapassa a nominal e ultrapassa a corrente considerando o fator de serviço, tá, pessoal? O motor suporta? Muitas vezes sim, tá? O que acontece é que você vai diminuindo a vida útil do motor drasticamente. Sem contar que quando ele ultrapassa a corrente nominal, aí o consumo, a sua eficiência, o seu trabalho de eficiência energética vai todo para o espaço, certo? Em meados do ano de 2019, 2020, pessoal, tô falando de eficiência energética, né? Para que você possa entender um pouquinho do esforço que é feito voltado para isso. A WEG, tá, que é um fabricante, hoje o maior fabricante no Brasil, né, e talvez seja o maior do mundo em motores elétricos, mas é o mais conceituado no Brasil com certeza hoje de motores, né? A WEG mudou a classificação do seu motor de IR2 para IR3. A WEG já vinha trabalhando com os motores W22 e ela tinha a classe de motor IR2, que eram os motores Plus, e o IR3, que eram os motores Premium, tá? E ela adotou por padrão aí, em 2020 foi a migração final, tá? Que tinha de produtos em estoque, enfim. Ela adotou por padrão, desativando, né, obsoletando a classificação IR2, deixando somente a classificação IR3, tá? Que são os motores que eram considerados premium, que passaram a ser os motores básicos da WEG. Esses motores, pessoal, eles têm uma eficiência muito maior, tá? Então, para você ter uma ideia aí, já ouvi falar e conheço empresa que fez isso, existem estudos feitos, tá? Levantamentos feitos dentro de uma fábrica, que quando você faz um trabalho, tá? Uma análise dos motores instalados dentro de uma indústria, é possível com que você, com o objetivo, né, de melhorar a eficiência energética, de realocar produtos, utilizar produtos que tenham uma eficiência maior, como por exemplo os motores premium, né, agora em relação aos motores antigos, né, é possível com que você tenha um ganho na economia de energia tal com que pague o investimento de novos motores para toda a fábrica em um período curto de tempo, tá? Dentro de um ano, por exemplo, para você ter uma ideia. Então é possível com que você faça um redimensionamento, tá? E uma atualização de todos os motores que você tem no sistema, na sua fábrica, e que esse investimento se pague em um período curto de tempo com a economia de energia. Para você ter uma ideia do avanço
né, que se tem hoje em relação aos motores elétricos e os ganhos que se tem em relação a isso. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a gente está falando de eficiência energética, né? E estou falando isso porque a WEG hoje está trabalhando com os motores W22 e R3. Esses são os motores utilizados em sistemas hidráulicos também, tá? São os motores básicos que se utilizam em sistemas hidráulicos. Porém, tá, a nossa indústria, ela é uma indústria que ainda está muito desatualizada na sua grande maioria. Então é comum nós encontrarmos aí motores W21 trabalhando ainda, tá, na indústria, bem como motores recondicionados, né, feito rebobinagem de motores. E aí você tem que ter um grande cuidado em relação a isso, né? Porque como foi feito esse trabalho também de rebobinagem e recondicionamento do motor, né? E a parte de envernizamento, enfim, como foi feito isso, né? Como está a eficiência desse motor? Como está em relação a um motor novo, né? A um motor IR3, por exemplo? Tudo isso são questões para se avaliar, tá, pessoal? Mas eu até fugi um pouco aqui já do sistema hidráulico, falei um pouco de motores elétricos em si, né? Mas é importante que você entenda o que está acontecendo no mercado, certo, pessoal? Existe aí, então, para se tratar em relação a isso, né? Para se tratar em relação ao conjunto sistema hidráulico e motor elétrico, os acionamentos, né? É uma forma com que você tem de obter ganho de eficiência energética. Falado, né, visto já a questão da corrente nominal, que isto é uma questão de dimensionamento, tá, pessoal? E a minha dica para você é o quê? Como é que eu vou saber se o meu motor está dimensionado ou não? Faça um monitoramento, tá? Faça um monitoramento medindo a corrente do motor, em trabalho, em operação. Monitore seu motor o motor elétrico do seu sistema hidráulico aí por 30 minutos, por exemplo, né? Vai ser o suficiente para ele trabalhar com os picos, com as pressões máximas e carga a vazio, pressões máximas, carga a vazio, né? Se você tem uma observação aqui, né? Se você tem um sistema hidráulico que trabalha com alta ciclagem, 5, 10, 15 ciclos por minuto, então você tem que ter um sistema bem dimensionado, né? O seu motor não pode chegar no maior esforço ou na maior demanda do sistema hidráulico, seu motor não pode chegar na corrente nominal. Por quê? O que isso vai acarretar para você? Isso vai acarretar uma redução da vida útil do motor elétrico, certo, pessoal? Isso é um fato. Agora, então, além de você estar consumindo mais energia, você vai ter uma vida útil reduzida do seu motor elétrico. Se você tem uma fábrica, que você tem aí uma ciclagem de 5, 10, 15 ciclos por minuto de máquina, com certeza essa sua fábrica deve ser uma fábrica que trabalha 24 horas. Mas qual é o problema de eu reduzir a vida útil do motor elétrico? É a não confiabilidade no produto. Porque se você tem uma fábrica que você trabalha com 5, 10, 15 ciclos por minuto, provavelmente trabalha 24 horas, provavelmente trabalha em turnos, a sua máquina não pode parar por quebras inesperadas, né? Você tem que ter paradas programadas, com certeza você tem paradas programadas de manutenção, você deve ter planos de manutenção. Então, você não pode ficar submetido ao risco de, por exemplo, um sistema ou a máquina parar por uma falha no motor elétrico, que pode acontecer, né? Porque isso é uma situação crescente, né? Você vai tendo aí uma redução, um desgaste de motor, né? Um consumo maior de energia, você vai tendo então também, por consequência, uma perda de eficiência de todo o sistema hidráulico, tá, pessoal? Agora, se você tem um sistema que você trabalha lá fazendo um acionamento por hora, você vai ter uma vida útil, uma redução de vida útil do motor? Você vai sentir tanto igual uma máquina de alta ciclagem? Não, você vai sentir menos, tá? Porém, você vai ter aí o seu pico de consumo de energia também, tá? Então, independente se a sua máquina trabalha 15 ciclos por minuto ou trabalha 1, 2, 3, 10 acionamentos por dia, é uma obrigação,
tá? Que você tenha, e é correto, aliás, não é uma obrigação, vou usar um outro termo, é correto com que você tenha aí um dimensionamento adequado do motor elétrico para o sistema hidráulico, tá, pessoal? Eu sei que quando você tem uma empresa grande, né, quando você trabalha numa empresa grande, você tem lá a equipe de manutenção mecânica, instrumentação, manutenção elétrica, então talvez você esteja fazendo esse condicionamento, tá? Mas esse vídeo ele atende a todos os públicos, né? Esse conteúdo, essas dicas a todos os públicos. Então, eu sei que tem muitas pessoas, muitas empresas que acabam não fazendo esse monitoramento, tá? E por mais simples que pareça, tá, esse é um assunto muito importante porque ele trata diretamente do consumo de energia. Em tempos em que vivemos a escassez de energia, em que vivemos a taxa tarifária da energia elétrica em bandeira vermelha, um custo altíssimo de produção, né? Em tempos em que vivemos aí risco de racionamento, tá? Em que vivemos um plano do governo de racionamento voluntário das empresas em horários de pico, né? Recentemente falando com colegas de outras empresas, né? Clientes do preparo que eles estavam fazendo, clientes que têm lá 6 geradores, 8 geradores, estavam se preparando para os horários de pico, porque é um fato que iria acontecer. Então a eficiência energética ela é muito importante, né? Então quanto mais tratarmos sobre isso, menor vai ser o seu custo de produção, tá? Então é lógico que quando a gente tem um acionamento, tá, de um motor elétrico, agora eu vou falar do acionamento, da correta setagem do acionamento, é importante com que você regule corretamente a corrente de proteção. Tá? Mas o que é a corrente de proteção e que regulagem é essa que eu comento aqui? Nós temos alguns tipos de acionamentos de um motor elétrico. Tá? Para quem, logicamente, repito, para quem trabalha com elétrica é muito fácil isso, mas é preciso com que eu fale porque tem... para algumas pessoas esse assunto é importante, ele é esclarecedor. Então nós temos alguns tipos de acionamento de motor elétrico, né? Nós temos a partida direta para motores elétricos pequenos, extremamente pequenos, tá, pessoal? A partida direta quando você tem o que? Você tem uma chave contatora e um relé de proteção, né? Um relé térmico, por exemplo, né? E aí é importante que você faça a correta regulagem do relé térmico, do relé de proteção, tá? Para que o motor não trabalhe em sobrecarregado, né? Não trabalhe com sobrecarga, não trabalhe com a corrente acima da nominal por longo período, né? Então é correto que você use essa proteção para o motor elétrico e para o sistema hidráulico também, tá? Porque se você está operando acima da corrente do motor é porque há algo de errado, então é importante que você tenha essa proteção, tá? Uma partida direta correta, então é importante que você tenha, além da contatora, que você tenha um relé de proteção, ou então um disjuntor motor, que vai executar a mesma função, tá, pessoal? Então essa é uma partida direta para motores elétricos pequenos. O problema da partida direta é que quando você vai partir o motor, você tem um pico de corrente muito grande, tá, pessoal? Mas como é um motor pequeno, isso acaba não tendo tanto problema, tá? Agora, nós temos para motores de um porte um pouco maior as chaves de partida, né? As chaves de partida suave. Antigamente, tá, pessoal, se utilizava muito, para quem é da velha escola, vamos dizer assim, se utilizava muito a chave estrela-triângulo, né? Então era o recurso que se tinha no passado para se trabalhar com uma partida suave, até porque você não iria conseguir fazer aí a partida de um motor elétrico de 25 CV ou 50 CV com partida direta, você não tinha como você fazer isso. Então era preciso você fazer, porque senão você ia fazer cair a sua fábrica inteira aí, né, no pico de corrente. Então é importante que você
tenha uma chave de partida, e no passado era a chave de partida estrela triângulo. Com a evolução, né, surgiram as chaves de partida suave e soft starter, que já foi sim, é amplamente utilizado hoje, tá? Qualquer sistema hoje que você tenha aí, por menor que seja, com motor 15, 20, 30, 50 CV, 100 CV, você tem uma soft starter. A chave soft starter, ela serve para fazer uma partida suave e você eliminar então aí o pico de corrente inicial, tá? Mas em operação, ela permite com que o motor trabalhe na rotação da sua polaridade, tá? Seja um motor para sistema hidráulico, é comum que você utilize um motor hidráulico 4 polos, né, que opera numa rotação de 1750 RPM. Então você não tem um controle de rotação, você tem apenas o controle na partida do motor elétrico. E, claro, proteção contra sobrecarga. Então aí a chave soft starter é o melhor custo-benefício que você tem para um sistema, para acionamento de um sistema hidráulico, né? de um motor elétrico de sistema hidráulico, ou motor elétrico qualquer que seja. Tá, pessoal? Agora, com a evolução, com a eficiência energética aí batendo na porta, a necessidade de eficiência energética, então o melhor caminho que você tem hoje para os motores de indução trifásico, os motores assíncronos, são os inversores de frequência, os drives inversores de frequência. Por quê? Porque aí você tem aquela junção que eu havia comentado lá no início, do controle, além do controle dos próprios componentes hidráulicos, você consegue ter um controle através do conjunto bomba e motor. Tá, pessoal? Aí você tem então as bombas com os motores elétricos, né, um conjunto único acionado por inversor de frequência, e você pode fazer uma variação de rotação. Tá? Então você tem aí um drive, você tem um conjunto eletromecânico fazendo o controle do sistema hidráulico. Qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem de você ter um inversor de frequência para fazer acionamento de motor elétrico, tá, em sistema hidráulico? Tá? Isso já existia em algumas empresas há alguns anos já. Tá? Conheço empresas que adotaram isso já há alguns anos, mas hoje isso está se tornando muito comum. Tá? Inclusive os principais fabricantes têm seus próprios sistemas já engenheirados, né? Bosch Rexroth, Parker, enfim. A Parker tem o sistema que eles chamam de DCP, tá? Que tem as bombas com os inversores de frequência, as bombas hidráulicas com motor de corrente contínua e servomotores, tá? Então com os drives de servomotores e os motores de indução com os motores de indução trifásico com os drives inversores de frequência, né? Então todos esses inversores, inclusive esses conjuntos dos fabricantes hidráulicos, como esses DCPs, eles já vêm no próprio inversor com um bloco, tá, programado para bomba hidráulica, já vem com os parâmetros, né, de vazão, pressão, ele já vem com a linguagem que o homem da hidráulica consegue entender, tá? Foi dedicado. Mas você pode sim fazer um sistema hidráulico, né? Você pode adequar um sistema hidráulico hoje que você tem aí de um conjunto motor-bomba junto com um drive de acionamento e ter esta variação e você fazer o seu próprio sistema. Claro que se você consegue comprar e adequar um sistema com um conjunto de fabricante, né, você consegue o trio casado ali, bomba, motor e o drive do próprio fabricante, já com os blocos incorporados, né, para sistema hidráulico, para bomba hidráulica, é excelente. Você tem um ganho maior, você tem um controle melhor, né, você consegue operar, programar, enfim, é muito melhor, né? Mas você pode também ter seus próprios recursos, se você, claro, vai ser suas deficiências, mas você pode também gerar seus próprios recursos, tá, pessoal? Falo isso por quê? Porque um conjunto, um motor-bomba operado, tá, com um inversor de frequência, permite com que você reduza uma quantidade significativa de válvulas lá no sistema hidráulico, como válvulas de controle de vazão, por exemplo, né, com que você reduza o tamanho de produtos, quantidade de produtos
e principalmente você elimine o excesso de vazão no sistema hidráulico, tá? Então, num sistema hidráulico, você vai fazer um acionamento de cilindro, você vai ter lá o acionamento do cilindro, tá? A execução de força para um cilindro. Você tem lá 10 cilindros no sistema hidráulico. Você tem um cilindro grande e você tem cilindros pequenos. Então você vai ter uma bomba para esse circuito hidráulico. Quando você for operar com o cilindro grande, você precisa da vazão total da bomba. Quando você for operar com o cilindro pequeno, você precisa de uma vazão parcial da bomba. O que vai acontecer é que o excedente dessa vazão parcial ele vai ser dissipado através de válvulas de alívio e geração de calor, tá, pessoal? Então isso é perda de carga, isso é transformação de energia, perda de carga, você consumiu energia elétrica para isso. Se você tem um controle com um inversor de frequência, então você pode operar com uma vazão maior na bomba, no cilindro maior, e operar com uma vazão apenas para atender a demanda no cilindro menor, tá? Isso você faz através do controle da rotação da bomba. Tá? Então você pode ter variar a vazão da bomba através do controle do motor elétrico. Então, lá no começo do vídeo eu havia comentado que tem como você fazer um controle de variação da vazão da bomba através dos controles da bomba e através do conjunto de acionamento do motor. E agora estou explicando para você como é que se faz isso. Isso vai fazer com que você obtenha ganhos, tá? Na parte de consumo de energia. Tá? Comecei esse vídeo falando sobre os cuidados que você tinha que ter no motor elétrico. Minha dica principal era sobre o subdimensionamento de alguns sistemas, tá, pessoal? Recapitulando aqui o assunto, né, de hoje, o subdimensionamento de alguns sistemas. Isso me preocupa porque me espanta o número de sistemas que estão subdimensionados, né, e motores trabalhando acima da corrente nominal. Então isso é um problema porque você reduz a vida útil do motor, tem um consumo elevado de corrente, né? E você muitas vezes não sabe, então você precisa monitorar, fazer medição de corrente, né, pessoal? Ajustar certinho aí a proteção dos motores, tá? Tenham esses cuidados. E já complementei aqui o assunto de hoje falando sobre, então, até mais do que deveria, né? Falando sobre a parte de controle de acionamento dos motores elétricos, né? E o que isso influencia no sistema hidráulico. Então aqui você obtém o ganho real, tá? Porque você, com esse conjunto, esse trio, bomba, motor, inversor de frequência, você consegue obter aí, gerar para o sistema hidráulico apenas a demanda que ele consome, tá? Sem perdas. E isso é excelente, tá, pessoal? Logicamente que vai ficar aqui a minha recomendação, como eu entrei nesse assunto, eu tenho a obrigação de passar para você que você tem que ter alguns cuidados, tá? Você não pode fazer isso por conta simplesmente porque aí entra outros critérios do sistema hidráulico. Por isso que é importante que você procure um especialista na área, né? Você procure uma pessoa que realmente conheça do assunto, né? Uma empresa, um parceiro seu que conheça do assunto para que você possa trabalhar isso. Porque variar a rotação do motor elétrico é fácil. A sua empresa tem uma equipe tem um setor elétrico, tem eletricistas, é fácil. Você vai lá, você tem um motor elétrico, você instala um inversor de frequência, você vai variar a rotação do motor elétrico, tá? Mas aí você tem outros critérios por trás disso, tá? As bombas hidráulicas têm uma especificação técnica de rotação máxima, que aí entra no próximo assunto, motores de combustão, que isso é uma grande preocupação, mas rotação mínima. Então nós temos a eficiência da bomba aí numa rotação mínima. Então nós não podemos trabalhar, principalmente alguns tipos de bomba, tá, pessoal? Alguns tipos de bomba, como bomba de palheta, por exemplo. Nós não podemos trabalhar com rotação abaixo da especificação técnica. Por quê? Porque o princípio centrífugo de construção das palhetas faz com que as palhetas, com rotação baixa, faz com que as palhetas não abram, tá? E você não vai ter vazão, tá? Então as bombas hidráulicas têm rotações mínimas. Então é importante que você faça o correto dimensionamento. Você tem que saber se a bomba que você tem é adequada, se
para trabalhar com esse sistema. Se você pode pôr uma bomba com uma vazão um pouco maior, um pouco menor, né? Então tudo isso, para obter ganho em relação a isso, tudo isso é muito importante. Você tem que ter domínio sobre isso, você precisa conhecer sobre... Você precisa ter o correto motor elétrico dimensionado, né, o especificado, você precisa ter o inversor de frequência ali, para fazer o correto acionamento, fazer a variação, para fazer a proteção, e você precisa ter a correta bomba no seu sistema. Feito isso, aí sim, você tem o conjunto correto para o seu sistema, e aí você começa a trabalhar dali para frente. Você começa a avaliar o seu sistema. O que eu posso tirar aqui no sistema? Eu posso tirar alguma coisa? Pode, com certeza você vai poder. E logicamente que menos componentes é menos dor de cabeça, né? É menos componentes para dar problema no futuro. É um fato, a gente sabe que é isso. Se a gente pudesse trabalhar com um sistema o mais simplificado possível, melhor seria. Mas a partir do momento que o mercado exige, né, mais dos sistemas, né? Você precisa ter máquinas menores e com maior capacidade de força. Então isso faz com que você tenha maior pressão no sistema, maior controle, né? E enfim, e aí você tem então aí um sistema engenheirado, né, pessoal? Então você não consegue trabalhar sempre com um sistema simplificado. Mas nós podemos aí sim usar recursos para trabalhar essa questão da eficiência energética. Então, esse, pessoal, era o conteúdo do vídeo de hoje, tá? Que eu queria trazer para vocês, essas dicas aqui. Num próximo conteúdo, eu vou falar sobre acionamento do sistema hidráulico, né? Sobre as bombas com motores de combustão, quais são os problemas, né? Aí nós temos várias exemplificações, temos aí bombas aplicadas em caminhões, em máquinas agrícolas, em motores estacionários. Então aí a gente vai ter aí uma série de assuntos também, e aí eu peço para que você compartilhe aí com o seu colega que trabalha aí em outros setores, como o setor florestal. Você trabalha numa fábrica de papel, por exemplo, fábrica de papel tem as máquinas de papel acionadas por motores elétricos, mas tem o setor florestal. Então compartilhe com seu amigo, né? Você que trabalha aí com qualquer outro setor. Toda empresa tem uma frota, né, com equipamentos, bombas hidráulicas instaladas, né, guindastes, o que seja. Então é importante com que você compartilhe para que a gente possa levar esses conteúdos para frente, tá, pessoal? Era isso sobre o conteúdo de hoje. Espero que essa dica tenha sido válida para você. Espero com que você, se for válida, comenta aqui, pessoal, deixa aí o seu recado. Tem muita gente assistindo aqui na área de elétrica, então deixe seu comentário. Como eu disse para você, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem conhecimento maior do que eu de elétrica, né? Então, quem tem esse conhecimento maior, deixa aqui o seu comentário, contribua conosco também, né? E se você puder compartilhar lá as redes sociais, Facebook, Instagram, compartilhe a publicação, faça chegar a outras pessoas, para que a gente possa fazer o canal crescer ainda um pouco mais, né? E aí, quem sabe a gente possa fazer uma comunidade, enfim, e crescer aí no compartilhamento das informações e de ideias, né? Pessoal, obrigado por ter acompanhado o conteúdo até aqui. Estamos aí com 43 minutos, vídeo um pouco mais curto, conforme eu vinha prometendo que ia tentar fazer para vocês, né? Para que a gente possa aí otimizar o tempo de todo mundo, né? Com um conteúdo de valor. Certo, pessoal? Abraço!